Olá, colegas professores, estudantes, gestores, sejam bem-vindos aqui ao canal Web Educa Projeto Finlândia, o nosso cantinho para discutir educação e principalmente educação finlandesa. Se você está chegando agora por aqui, de repente, o meu nome é Evelise Eerola, eu sou gaúcha brasileira e trabalho em Helsinki como professora já há muitos anos. E hoje eu quero abordar um tema que desperta bastante curiosidade, que me perguntam muito e muitas vezes até estranhamento quando comparado com a realidade de outros países: a repetição escolar na Finlândia. Como é possível que um país com um dos melhores sistemas educacionais do mundo quase não utilize repetência como ferramenta pedagógica? Então a resposta é sim, existe repetência na Finlândia. Mas essa é uma pergunta importante. E a resposta envolve uma concepção bastante diferente de educação, de aprendizagem e principalmente de equidade. Então, como que funciona o sistema educacional finlandês? Quem me acompanha aqui no canal já sabe um pouquinho disso. Antes de falarmos diretamente sobre a repetição, é importante entender brevemente como funciona então o sistema educacional finlandês. Na Finlândia, toda criança frequenta a escola básica obrigatória, que é chamada peruskoulu, que vai do primeiro ao nono ano, ou seja, 7 aos 16 anos. Então, durante esse período, os alunos têm currículos amplos de aprendizagem transversal e acompanhamento constante por parte dos professores. Uma das marcas do sistema é a ênfase no apoio ao aluno em todas as etapas, para que ele tenha sucesso sem precisar repetir de ano. E se vocês lembram, eu já falei muito aqui e sempre falo nas minhas palestras e cursos do plano individual do aluno que começa lá na creche e vai acompanhando o aluno toda a carreira escolar. Então, se o aluno começa a demonstrar dificuldades, isso não é uma novidade, não é os professores não são pegos de surpresas, porque é só olhar todo o histórico daquele aluno, né? Então, a repetição não é regra. Na Finlândia, repetir de ano não é uma prática comum, não é, e tampouco ela é considerada uma solução pedagógica ideal. A lógica é, se o aluno não está aprendendo, a escola deve agir para adaptar o ensino àquele aluno, e não o contrário. Então, essa abordagem parte do princípio de que crianças aprendem de formas diferentes, em ritmos diferentes. E isso você sabe, né? Todo professor sabe disso. E que o papel da escola é garantir oportunidades de aprendizagem significativas para todos esses alunos, principalmente na realidade finlandesa, onde tem muitos estrangeiros. E a realidade de todas as turmas é que tenha mais de 50% de estrangeiros, cuja língua materna não é a língua finlandesa, mas sim outra língua. Ou seja, a repetência ela não é vista como uma estratégia de correção, mas sim como um último recurso, e ela é usada apenas quando todas as formas de apoio elas já foram esgotadas. Então, o sistema tem um apoio chamado apoio de 3 níveis. Então, esse suporte é organizado dentro de um modelo que é referência mundial, inclusive o ensino em 3 níveis, que se chama Kolmioportainen tuki, né, em finlandês. O primeiro nível é o apoio geral, é o apoio que todos os alunos eles podem receber em algum momento. Isso inclui reforço individual durante as aulas, estratégias diferenciadas de ensino, adaptações simples e acolhimento das necessidades momentâneas desse aluno. O segundo nível é o apoio intensivo e ele é destinado aos alunos que apresentam dificuldades mais frequentes. Aqui o aluno pode ter um plano de aprendizagem individualizado, além daquele plano comum, ele ainda tem um plano em cima desse e receber ajuda extra de um professor de apoio e participar de grupos menores. Assim que ele é identificado como um aluno que precisa de apoio especial, é feito todo um sistema, os professores se mobilizam e é feito um pedido à cidade que esse aluno tenha um apoio especial e aí a professora recebe uma ajuda de uma psicopedagoga ou de uma psicóloga, vai depender. Então esse é o segundo nível, né? O apoio intensivo. O terceiro nível é o apoio especial. Então, é aí aplicado aos alunos com dificuldades severas ou necessidades educacionais especiais. Então, eles têm planos educacionais personalizados, eles têm os recursos que são adaptados e o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, com psicólogos, curadores, e é uma grande equipe que auxilia, então, os professores. Isso desde já a pré-escola.
quando se identifica mesmo, né, as dificuldades. Em todos os níveis, então, há uma colaboração entre professores, pedagogos, psicólogos e a família. A família sempre está muito presente para buscar garantir que nenhum aluno seja deixado para trás, né? Mas quando que a repetição acontece, professor? Acontece ou não? Sim, acontece. Então, apesar de toda essa estrutura de apoio, a repetição ainda é possível na Finlândia, mas ela vai ter critérios bastante rígidos. Ela só é considerada quando o aluno realmente não consegue atingir os objetivos mínimos de aprendizagem, mesmo após o recebimento contínuo de apoios educacionais. Por exemplo, o aluno já está na terceira série e realmente ele não conseguiu se alfabetizar, ele ainda não consegue ler. Então, nesse caso, tem que se pensar que ele não vai passar automaticamente para o quarto ano, para a quarta série, porque ele não vai ficar cada vez mais difícil para ele. Quando existem faltas não justificadas, né, por longos períodos que comprometem, né, aí o acompanhamento pedagógico, aqui é obrigatório desde a creche, é obrigatório que você fale, que você informe todas as faltas que o aluno vai ter. Se o aluno tem falta, você tem que informar. Não é simplesmente não ir à escola, não ir para a escola, não. Você tem que informar. Toda viagem tem que ser também quando já é obrigatório, né, ensino obrigatório, você tem que também mandar um e-mail e pedir permissão. Se você tem, por exemplo, uma viagem no meio do período por exemplo, de 4 semanas, que já é um período grande, né? Então, ou quando há a sugestão da equipe pedagógica junto com a concordância da família, considerando aí os aspectos emocionais, sociais ou maturidade, né, também da criança. Em alguns casos, quando a própria família solicita a repetição por acreditar que isso beneficia o desenvolvimento do filho. E eu tive essa experiência quando eu era auxiliar pedagógica no 6º ano, eu era também uma professora dublê. Quem é aqui do canal já sabe, já contei essa história, né? Então tinha uma menina que ela já estava no 6º ano, ela vinha tendo dificuldades em todos os anos, e a própria família falou, olha, é melhor ela repetir, porque o 6º ano acaba, né? Assim, é o Fundamental 1. Acaba ali o 6º ano, a professora que acompanhou, ela acompanha até o 6º ano, depois 7º, 8º, 9º, e talvez o 10º, aí já são vários professores, então às vezes muda de escola também, então é uma mudança grande e os pais acharam que ela não tinha maturidade suficiente. Só que nós, a equipe toda, nós achamos que não, que ela tinha condições e que vamos dar uma nova chance, e realmente ela não repetiu. Mas os próprios pais, por eles ela repetia, mas aí por nós, pelos profissionais, a gente achou que não, que ela conseguia sim acompanhar, desde que ela tivesse todo, né, o apoio constante. Então, mesmo nesses casos, como eu falei, então a decisão ela sempre é coletiva, né, como eu acabei de explicar, não é unilateral, não é o professor, só um professor que decide. Tem todo um processo de documentação pedagógica, né, que eu já expliquei para vocês, reunião com os pais e avaliação ampla, né, da situação dessa criança. Qual é a lógica, então, por trás disso? A lógica é muito clara. A escola deve se adaptar às necessidades do aluno, né, e não o contrário. E não obrigar o aluno a se adaptar a um modelo rígido. Então, na Finlândia, o processo escolar ele é entendido como um sinal de que o sistema precisa melhorar seu apoio e não como um fracasso individual da criança. Então, a repetição ela é vista como uma medida que muitas vezes ela não resolve as causas reais das dificuldades dessa criança. E os estudos mostram que repetir de ano pode impactar negativamente a autoestima e a motivação dos alunos, sem necessariamente melhorar os resultados acadêmicos. E eu também já presenciei isso. Então, o que acontece com esses alunos depois? Bom, mesmo aqueles que apresentam dificuldades durante a escola básica, eles são orientados a continuar os seus estudos. Ao final do nono ano, todos os alunos podem escolher as duas opções, né, entre o ensino médio ou a educação profissionalizante. Isso eu sempre falo, né, nas minhas palestras e nos meus cursos. Só que também tem a questão desses pontos. Então, às vezes, o próprio aluno ele pode dizer: eu quero repetir o nono ano para mim garantir melhores pontos para ir para o ensino médio que eu desejo, porque o ensino médio aqui é por pontuação. Mas também existe a possibilidade do aluno fazer a 10ª série, o 10º ano. Então, ele mesmo daí já tem maturidade suficiente para ele mesmo decidir, né? Mas então,
aí ele vai decidir entre o ensino médico acadêmico, se chama Lukio, ou a educação profissionalizante, que é a ammatillinen koulutus em finlandês. Então, ambas as opções são valorizadas no país. Aqui, fazer um ensino profissionalizante, ele é super valorizado e não é considerado, por exemplo, opções para famílias menos abonadas, por exemplo. Não existe isso aqui. E existem também programas preparatórios para alunos que precisam de mais tempo para se desenvolver, que é esse 10º ano. Então, posso dizer assim que a progressão educacional não depende de uma lógica excludente, mas de uma estrutura que acolhe e que acompanha. O que nós podemos aprender com isso, né? O que se pode talvez adaptar? A experiência finlandesa, então, ela nos mostra que é possível construir um sistema educacional de qualidade sem usar a repetição como instrumento punitivo. Então, claro que cada país vai ter as suas particularidades, mas a pergunta que fica é: quantas crianças em nosso sistema escolar estão repetindo de ano por falta de apoio, por ausência de diagnóstico, ou porque o ensino não foi capaz de considerar suas necessidades específicas? É a questão da equidade. E sabe por que isso é muito desenvolvido, principalmente agora, nessa última década na Finlândia? Porque aqui nós temos muitos estrangeiros. Praticamente mais de 50% da turma é estrangeiro, onde esses estrangeiros têm uma outra língua que não é a língua mãe, não é língua materna, não é a língua finlandesa. Então aí eles estão lidando com uma dualidade de vocabulário deles, embora eles falem perfeitamente finlandês, o vocabulário deles é muito restrito. E isso pode atrapalhar bastante, inclusive em questões lógicas e questões de interpretação. Então, por isso que a Finlândia talvez esteja um pouquinho na frente dos outros países, porque não existe monolinguismo aqui. Aqui existe pluriculturalidade e crianças que chegam a falar 5 línguas, várias línguas, e estão estudando em finlandês. Então, em vez de reprovar, a escola prefere investir nessas intervenções pedagógicas que são consistentes, formação docente continuada, que aqui sempre tem, e políticas públicas de suporte. Então, talvez tivéssemos menos exclusão e mais aprendizagem real se todas as escolas, né, fizessem isso. Então, assim, em resumo, a repetição escolar na Finlândia, sim, ela é possível, mas ela é extremamente rara. Ela só ocorre quando todos os outros caminhos já foram trilhados e, mesmo assim, com muito cuidado, diálogo e acompanhamento. Então, o que vemos aqui é um exemplo prático de como o sistema baseado na confiança, na inclusão e no apoio contínuo, ele pode gerar resultados duradouros e mais humanos. E me conta aqui, né, nos comentários como a repetição escolar é tratada aí onde você vive. E você acha que a lógica de reprovação ainda faz sentido no mundo de hoje? Bom, então é isso. Esse vídeo foi mais curtinho, foi para responder então as perguntas que as pessoas me fazem constantemente sobre a repetição. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até uma próxima vez. Tchau, näkemiin!